Olá para todos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos nós, onde quer que nós estejamos. Eu aqui, na nossa igreja, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC Português. E você é muito bem-vindo a estar conosco. Se você já é membro dessa igreja, congregado aqui, mais uma vez é muito bom ter você comigo. Se você nos visita, se é a primeira vez que está conosco, se está a assistir esse vídeo porque recebeu o link, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar ao seu coração nesse tempo. Esse é o tempo que nós, como família, nos reunimos para buscar a palavra de Deus, mas também para adorá-lo, para reconhecer que Ele é tudo para as nossas vidas, que é realmente o que precisamos e que o Senhor Jesus é a resposta para todos os anseios da nossa alma, para todos os desejos do nosso espírito e do nosso coração também. Que esse seja um momento de alegria para você. Já são muitas semanas que se alongam sem podermos estar juntos como igreja ou em outras situações também fisicamente próximos. Mas louvado seja o Senhor pela tecnologia, pelos recursos que tem nos disponibilizado e também por esse sentimento que nós temos de ser igreja onde quer que estejamos. Não simplesmente num prédio, não simplesmente dentro de paredes, mas nós somos a verdadeira vida que Cristo quer para nós. Somos o verdadeiro templo da adoração que brota de um espírito sincero e rendido ao Senhor. Isso é a igreja, é quem nós somos e quem é Cristo em nossas vidas. Esse é o nosso tempo juntos e eu espero que verdadeiramente você seja cheio da graça, da misericórdia e do Espírito Santo do Senhor, que possa falar ao seu coração nesse tempo juntos em que teremos por aqui. São alguns minutos, poucos minutos, mas eu espero que sejam ricos e que possam sim ir de encontro à sua necessidade, ao seu anseio, aquilo que você tem procurado, tem buscado para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nesse tempo que teremos juntos, é o meu clamor, o meu pedido. E por isso eu quero orar com você, quero orar junto com vocês. Quero que vocês orem também para que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que fale aos nossos corações e que desde já receba o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais nós somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela maneira como o Senhor tem se mostrado a nós, se revelado a nós, apesar dos momentos difíceis que vivemos e que passamos. Também encontramos alegria por saber que estamos debaixo dos teus cuidados. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. É o dia do Senhor. É o dia que o Senhor espera ser glorificado e honrado através das nossas vidas. E é o dia que nós queremos honrar e glorificar o teu nome através da maneira como vivemos. Fala aos nossos corações, ensina-nos a depender do Senhor, a encontrar resposta na tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é a própria vida de Jesus Cristo, representada diante de nós, de uma maneira prática e viva, pela qual nós queremos ser conduzidos. Abençoa-nos nesse tempo, Pai. Fala aos nossos corações, pois nós precisamos do Senhor. A tua graça nos basta e nós queremos viver segundo a tua vontade e o teu querer. Abençoa-nos, Deus, é o nosso clamor e a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe nesse tempo. E eu quero começar com louvor, eu quero começar expressando os nossos corações, aquilo que está dentro do nosso ser em relação a Deus, em relação a quem é o Criador de todas as coisas e o sustentador das nossas vidas. Que o seu coração possa estar aberto nesse momento diante do Senhor. Acompanhe as letras, acompanhe as músicas, avalie o seu coração e veja se isso é realidade para você, ou se isso é o que você espera, deseja, anseia na sua vida. E peça ao Senhor que dê cada uma dessas questões que você tem apresentado ao Senhor como realidade para a sua vida e resposta da parte dele para você. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, solta a sua voz aí do outro lado, nós aqui vamos cantar também. E com isso juntos, como igreja, adoraremos ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
Amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque eu tenho certeza que brotou de um coração sincero. E é exatamente isso, eu estava até conversando com a Cláudia, com a minha esposa. Nesse momento em que nós estamos mais em casa, que nós não temos toda a estrutura da igreja, é que nós conseguimos perceber como o louvor mais simples, às vezes, traz realmente o sentimento que nós queremos demonstrar a Deus. Às vezes em casa, sentado diante do telefone, diante do computador, com um playback ali no fundo, ou às vezes sem música, sem nada. A voz brota com uma simplicidade e uma sinceridade talvez que chega realmente ao coração do Senhor de uma maneira diferente do que quando estamos cheios de instrumentos, de equipamentos e coisas mais assim. Não que isso não seja bom, é maravilhoso, mas é nessa simplicidade que nós realmente reconhecemos o nosso coração rendido diante do Senhor. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse momento, aos esforços, até a própria tecnologia para colocar legenda, para colocar trilha de música com voz e tudo mais que tem acontecido nesses últimos dias. Muitos de nós estão aprendendo coisas que não tinham nunca feito antes e agora isso pode ser algo utilizado e colocado em prática no futuro também, até mesmo para o nosso louvor na igreja ou onde quer que você vá. Muito obrigado a todos vocês pelo esforço talvez de até cantar em outra língua, aprender outra língua para cantar junto com os irmãos do qual nós fazemos parte da congregação. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Nós vamos para a palavra, nós vamos para esse momento em que nós nos concentramos naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações através da Bíblia, da palavra de Deus, que para nós é a verdade. Antes de avançar, eu queria dar uma pequena introdução para você que talvez esteja conosco pela primeira vez. Nós temos caminhado pelo Evangelho de João e temos acompanhado a vida de Jesus através da narrativa deste apóstolo, esse apóstolo que foi chamado o apóstolo amado. João tem a sua maneira própria de nos contar sobre a pessoa de Jesus, a sua autoridade, a missão, os sinais que ele substitui a palavra sinais, ao invés de falar sobre milagres, como os outros também falam. E ele deixa muito claro, João deixa claro para nós qual é a finalidade do Evangelho. E isso está na Bíblia. João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz o seguinte: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escreve isso já no finalzinho do seu evangelho, como sendo a explicação e o motivo pelo qual ele escreveu todas as coisas da maneira como escreveu, na sua própria perspectiva. Porém, nós não temos somente a narrativa de João acerca da vida de Jesus. Nós temos outros 3 evangelhos. 3 outras pessoas contaram também a vida de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas. Estes 3 evangelhos são chamados de sinóticos, um nomezinho diferente, meio complicado, mas que na verdade nada mais é do que uma outra palavra para semelhantes, parecidos. Apesar de escritos por pessoas diferentes, para diferentes públicos, são parecidos. Afinal de contas, a mensagem é a mesma, é Jesus, é a vida de Cristo e tudo aquilo que ele nos deixou como vida. Orientação, instrução, ordem, mandamento, mas principalmente vida. A vida de Jesus, porém, com diferentes ênfases em cada um destes evangelhos. João, como nós temos visto, ele tem um estilo de escrita, uma literatura um pouco diferente e uma abordagem diferente dos demais. Ele não faz parte dos sinóticos, somente os outros 3. Ele nos traz uma perspectiva muito mais pessoal, mais próxima de Jesus, mais próximo também daquele sentimento de caminhar ao lado de Jesus e descobrir quem Jesus é, como nós temos lido. E ele fala: Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para que tenhamos vida nele e em seu nome. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, porque nos deu os 4 evangelhos. E por isso nós podemos ter uma imagem bem mais completa de Jesus e da sua vida. Não é simplesmente pelas diferenças, mas pela maneira como eles se completam, como nos fazem caminhar numa cronologia, numa ordem em que os acontecimentos acontecem e se completam uns nos outros.
A nossa caminhada com Jesus pelo Evangelho de João chega já hoje no capítulo 18. Nós vamos iniciar o capítulo 18. Nós vamos ler e compartilhar os primeiros 12 versículos desse capítulo. É um momento especial. E eu queria ler com você. Vamos ler juntos. Se você puder, se tiver uma Bíblia com você, abra, por favor, no capítulo 18 do Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Então, se você puder, vamos ler juntos João, capítulo 18, versos 1 a 12. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Disseram-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o maniataram. Amém? Essa é a palavra de Deus. E eu espero, e a minha oração, e o meu pedido ao Senhor é que ela encontre lugar no seu coração nesse momento juntos em que compartilharemos desses pensamentos, ok? Só para termos um contexto, para termos um momento específico em que estamos nesse Evangelho de João, no capítulo 18, para você que começa a caminhar conosco, ou que nos acompanhou nas outras semanas, como eu já falei, nós estamos no momento especial de Jesus. Nós trabalhamos a sua vida até um determinado momento e aqui chegamos às suas últimas horas com os seus discípulos, horas de liberdade. Como nós lemos, Jesus vai ser preso agora no capítulo 18, naquilo que vamos comentar hoje. Desde o capítulo 13 até o capítulo 16, nós temos a última noite, nós temos Jesus reunido com os seus apóstolos para a celebração da Páscoa judaica. E ali também ele desenvolve o seu último sermão, ensinando vários tópicos, falando sobre vários pontos importantes para a nossa vida, como humildade, amor, a vinda do Espírito Santo, a nossa posição como testemunhas, como servos fiéis que compartilharão das coisas de Deus, das coisas que Jesus nos permitiu ter e recebemos dele, mas também dos sofrimentos, da perseguição, da dificuldade de permanecer no mundo do qual nós não fazemos mais parte a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Esses 3, 4 capítulos são importantes para Jesus e para os seus discípulos. É também o momento em que Judas deixa o grupo e sai para entregar Jesus, para traí-lo, conforme estava previsto, como as Escrituras esperavam que acontecesse e como foi profetizado desde lá de trás. O capítulo 17, que nós finalizamos a semana passada, é a oração de Jesus. O que a Bíblia também, no tópico da Bíblia, diz sempre oração sacerdotal de Jesus. É aquela oração que somente Jesus Cristo poderia fazer. Pelas palavras que ele usou, pela postura que ele toma, ele fala dele próprio, ele clama por ele próprio ao Pai, mas também por aqueles apóstolos, aqueles que caminharam com ele, aqueles que o Pai deu a ele para que cuidasse, para que ensinasse, para que orientasse e para que eles pudessem crer, para que eles pudessem ouvir a palavra de Jesus Cristo, enviado pelo Pai, e pudessem ter vida eterna, para que não entrassem em condenação, mas passassem da morte para a vida. Esse é o nosso versículo-chave para todo o estudo do Evangelho de João.
João 5, o verso 24 nos diz isso, exatamente, que é aquele que crê nas palavras de Jesus. Ele próprio diz, e crê naquele que o enviou, esse tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Foi isso que Jesus falou quando os apresentou ao Pai. E Jesus vai além, na última parte do capítulo 17, na última parte da sua oração ao Pai, ele clama por nós, por aqueles que viriam a crer através do testemunho destes apóstolos, destes discípulos e de todos os outros que formariam a igreja do Senhor Jesus. Nós, hoje, em 2020, continuamos a ter a mesma tarefa e a mesma missão de testemunhar o amor de Jesus e alcançar o mundo que tanto precisa desse Jesus Cristo. Essa é a realidade até aqui. É exatamente esse momento que nós chegamos. Jesus, no capítulo 18, nesse versículo 1 em que chegamos, Jesus continua a sua caminhada desde o lugar onde teve a sua ceia, a Páscoa, e depois a instituição do memorial para nós. Ele sai daquele lugar se dirigindo para o lugar onde iria orar, ter um tempo mais reservado com aqueles 11. Jesus, ele caminha, depois de ter orado, elevado os olhos ao céu, falado ao Pai, ele então chega a esse primeiro versículo que nós lemos aqui. Jesus continua sua caminhada para aquele lugar que pretendia chegar com os seus discípulos. Os 11 que ainda estavam com ele saíram da cidade de Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras, que recebe essa informação a partir do Evangelho de Lucas. É o único que fala sobre esse lugar. E ali também eles entram no jardim. E em João, nós não sabemos o nome desse jardim, mas esse mesmo jardim é mencionado nos outros 2 evangelhos. Getsemane. Mateus e Marcos falam sobre esse lugar. Um lugar conhecido por Jesus, conhecido pelos seus discípulos e já visitado por eles várias vezes, como nós acabamos de ler. Esse Getsemane é um lugar especial, não só para Jesus, mas para aqueles que vieram a visitar esse lugar, a ver um lugar real, mas que vai ter o seu especial significado nessa noite em que nós acabamos de ler. João avança na narrativa, João continua a contar a história de Jesus naquela noite, nas suas últimas horas de liberdade. E ele dá maior ênfase, ele fala mais, a atenção especial de João é o momento da prisão de Jesus, como o texto que nós lemos. Porém, os outros evangelhos, os 3, eles trazem uma parte dessa noite que é até mesmo bastante conhecida por muitos de nós. Pelos filmes, pelas narrativas, por tudo que vemos, talvez até mesmo sem ter lido a Bíblia ainda, mas pelo que conhecemos da história de Jesus. No desenrolar dessa história, é importante nós comentarmos o que os outros evangelhos vão falar acerca dessa noite. Nós vimos o versículo 1, que Jesus falou a sua oração, dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Um ribeiro que passava do lado leste de Jerusalém, já fora da cidade. E depois, então, começavam a subir aquele Monte das Oliveiras até chegar ao jardim. E ali entrou com os seus discípulos. É exatamente aqui que nós deveríamos, ou se tivéssemos tempo bem mais alargado, poderíamos falar sobre os outros evangelhos. Mateus, no seu capítulo 26, Marcos, no seu capítulo 14 e também Lucas, no capítulo 22. Todos os 3 narram o tempo de oração que Jesus teve ao chegar ao jardim, ao chegar ao Getsemane. Getsemane que, como eu falei, tem um significado especial para Jesus. A palavra Getsemane, do hebraico, vem do lagar, o lugar onde se prensava a azeitona, a oliva, para poder dali extrair o seu óleo. Tão valioso, tão precioso e tão utilizado naquela altura. É o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para dar o seu melhor, para dar inclusive aquele azeite, aquele óleo que ia para o templo. É ali, naquele lugar, onde Jesus terá os seus momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento. Jesus será ali esmagado na sua humanidade ao se deparar com o que está pela frente nas próximas horas. Getsemane é o lugar da prensa, é o lugar do esmagamento, é o lugar da dor, do sofrimento, para se extrair o melhor.
Nessa passagem, praticamente idênticas em Mateus e Marcos, praticamente idênticas, Jesus orienta os seus 8 discípulos, ou 8 daqueles 11, a permanecerem em um certo lugar, enquanto ele se afastava com outros 3, aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João. Chama esses 3 e se afasta um pouco dos outros para orar. Jesus fala nesses outros 3 evangelhos, eu vou ali para orar. Ele especifica o que vai fazer. Ao ter esse espaço mais reservado, esses 4, Jesus e os 3, Jesus ainda escolhe um pouco mais de intimidade com o Pai, de privacidade para a sua oração. Ele deixa os 3 e se afasta um pouco mais. E ali, naquele momento, Jesus começa a orar. Esse é o famoso momento em que Jesus, triste e angustiado, clama ao Pai. Pai, se possível, se for possível, afaste de mim este cálice. Afasta de mim o cálice que me está proposto. Por 3 vezes, Jesus repete a mesma oração. Repete o clamor ao Pai, mas, e esse mas aqui é bem grande, com a obediência daquele que veio ao mundo para cumprir uma missão sem igual. Jesus diz, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, ó Pai. O cálice, passa de mim esse cálice. O cálice no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, para o povo de Israel, simbolizava a ira de Deus sobre o pecado, o juízo do Senhor sobre os pecadores. Nós vamos encontrar essa expressão no Salmo 75, Isaías 51 e ainda Jeremias 25, nas suas profecias, naquilo que falaram sobre o povo de Israel, acerca do seu pecado, do afastamento da vontade de Deus e como esse cálice de Deus viria sobre eles. E agora, nesse momento, esse cálice deveria estar sobre Jesus. Sobre Jesus, na cruz que ele enfrentaria dentro de algumas horas. Tristeza, angústia, dor por aquilo que deveria carregar e não era dele. Jesus, sem pecado algum, carrega na cruz a ira de Deus que deveria ser sobre nós. Como eu disse acerca dos sinóticos, daqueles evangelhos mais parecidos, de forma semelhante, porém com alguns detalhes importantes que os outros não mencionam, Lucas nos diz algo interessante nesse momento de agonia, que Jesus orava e orava com tamanha intensidade que o seu suor se transformou em sangue. Somente Lucas nos conta isso. Lucas era médico, lembre-se desse detalhe. Importante essa apresentação dos detalhes que ele traz para nós. É também nesses versículos que nós somos alertados a orar. Orar, vigiar para que não venhamos a cair em tentação. O Senhor Jesus volta para aqueles 3 que se aproximaram dele, que ele levou junto com eles para o ajudarem na hora da angústia, e eles estavam dormindo. Todas as vezes que Jesus volta para falar com eles, eles estão dormindo, e o alerta de Jesus é esse: vigiem. Vigiem para que vocês não venham a cair em tentação. E Mateus e Marcos complementam. Na palavra de Jesus, ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nesse momento, nós retornamos para João, o texto que nós lemos. E o versículo 2 de João, no texto que lemos agora há pouco, nos mostra que Judas, o traidor, conhecia o lugar onde Jesus estaria. Ele sabia qual era a agenda, ele sabia qual era o programa, ele sabia o que estava programado para Jesus e os seus discípulos após aquele momento da Páscoa judaica. Após a ceia que eles teriam, após aquele tempo juntos, já estava dentro da programação. Judas sabia que deveriam ter aquele tempo de oração juntos, num lugar que era conhecido
por ele e também por todos aqueles que acompanhavam Jesus nesses momentos. O texto, o versículo 2 diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Nada era novo. Jesus sabia o que Judas havia feito. Jesus sabia exatamente onde Judas estava. Jesus falou para Judas ir e fazer o que tivesse que fazer de forma rápida. Jesus, no entanto, não mudou o plano. Jesus não tentou fugir. Jesus não tentou se esquivar. Jesus manteve o plano perfeito no propósito de Deus e para o tempo de Deus. Judas, o traidor, chega ao local onde Jesus estava. E no versículo que lemos, ele não vem sozinho. Tendo, pois, o versículo 3 nos diz, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Judas traz com ele esse grupo grande de pessoas. Mateus e Marcos vão falar que era uma turba, uma multidão quase, que caminhava para aquele momento. Os principais líderes religiosos dos judeus, sacerdotes, fariseus, com a diferença dos evangelhos, os escribas estavam ali, alguns acompanharam. Também os guardas do sinédrio, da liderança religiosa do povo judeu, aquela guarda principal do templo, e ainda, talvez, provavelmente, uma escolta que deveria ser romana. O apoio de Pilatos naquele momento, nós vamos falar sobre isso mais à frente, já era parte do plano que deveria se concretizar com a morte de Jesus. Todos estes juntos para prender Jesus. Tinham tochas para iluminar o lugar e também as espadas e os porretes que eram típicos do destacamento militar. Um grupo considerável de pessoas, reforçado, bem preparado, acostumado com o combate, acostumado com dificuldades no meio do tumulto. Um grupo desse tamanho para enfrentar 11 homens, provavelmente desarmados. Essa era a realidade daquele momento. Provavelmente, aqueles líderes religiosos eram os mesmos que confrontaram Jesus anteriormente, em tudo que lemos aqui em João mesmo. Provavelmente, eles ouviram seus discursos no meio da multidão, questionaram, criaram intrigas e trapaças para tentar derrubá-lo. Talvez fossem os mesmos que haviam dado a ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, deveria denunciá-lo, para que fosse preso. Como nós lemos lá em João 10, versículo 57. Talvez, se olharmos para esses guardas, alguns deles poderiam ser aqueles que haviam sido enviados para prender Jesus anteriormente, como nós vimos no capítulo 7. E o detalhe, aqueles primeiros voltaram de mãos vazias, porque não era o tempo de Deus. Não era o tempo para que Jesus fosse preso. E isso não aconteceu somente uma vez, mas várias. E ainda, eles voltaram com as mãos vazias, aqueles lá, e com uma frase nos seus lábios que assustou a todos que ouviram. Quando foram questionados por que voltaram sem Jesus, eles responderam: jamais alguém falou como este homem. O verso 46 do capítulo 7, também desse evangelho de João, nos mostra isso. O fato é que agora a hora havia chegado. Jesus já havia afirmado isso. Jesus já havia falado para os seus discípulos, no início do capítulo 17, ele fala: Pai, na sua oração, é chegada a hora. É chegada. E ele já tinha falado várias vezes que esse era o momento, agora, agora e agora. Esse é o momento, porque o próprio Jesus afirmou isso. Entre os versos 3 e 4 do texto que nós lemos, nós temos aqui uma pausa. João omite a maneira como Judas toma a frente da multidão e se aproxima de Jesus para cumprir a sua parte no trato. A maneira como deveria identificar Jesus. Em Mateus e Marcos, ele vai falar isso. Ele explica, e Lucas também, como iria apresentar Jesus e identificar Jesus no meio dos outros. O beijo da traição
E o diálogo entre Jesus e Judas são narrados pelos outros 3 evangelistas, mas não por João. João não gasta tempo nem a sua atenção com o próprio Judas nesse texto que nós lemos aqui. Somente João, no entanto, narra a atitude de Jesus nos fatos que se seguem. Os outros versículos que lemos com relação à maneira como Jesus age diante da multidão, somente João nos conta. Eu colocaria esse texto dentro de uma cronologia, esse momento em que Judas se adianta e beija Jesus e ouve de Jesus: é com um beijo que você me trai? Ou ainda pergunta: amigo, o que é que você veio fazer aqui? Jesus coloca Judas ao lado e avança 2 passos até chegar diante da multidão. Essa é a minha imagem, é o que eu tento criar ao ler o texto. Jesus se adianta, é o que o texto diz. Jesus dá um passo em direção à multidão que vem à sua procura e pergunta para eles. É Jesus quem pergunta: a quem buscais? E a resposta daquele que estava à frente, talvez de um dos guardas ou dos líderes religiosos, a resposta é: a Jesus, o Nazareno. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente o que eles faziam ali. E sabia também exatamente o que viria a acontecer nos próximos minutos e nas próximas horas. No entanto, apesar do gesto de Judas para distingui-lo dos demais na escuridão da noite entre as oliveiras, Jesus diz em alto e bom som: sou eu. Sou eu. Esse é o que o verso 5 nos diz. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno é quem buscamos. Então Jesus lhes disse: sou eu. A maneira como Jesus se identifica leva aqueles homens ao chão. Ao ouvirem e reconhecerem quem era Jesus, eles caíram por terra. É o que o texto nos diz. Não houve um grito, não houve um movimento em falso, não houve raios, nem trovões, o céu não se abriu, mas sim, novamente, na mansidão e na suavidade da voz de Jesus, uma demonstração de toda a autoridade e todo o poder que o Filho de Deus tinha e continua a ter ainda hoje. Como eu disse, Jesus não reagiu, Jesus não falou mais alto, Jesus não tentou fugir, Jesus não clamou por ajuda, simplesmente se identifica novamente com o nome que também representava o nome de Deus. Eu sou eu. O mesmo eu sou dito a Moisés por Deus em Êxodo 3:14, quando Deus fala para Moisés apresentá-lo como o eu sou que enviou Moisés. O eu sou que Jesus clama sobre ele mesmo, ao dizer que já existia antes que Abraão existisse. No versículo 58 do capítulo 8 desse mesmo evangelho de João, quando debatia com os fariseus, com os saduceus, com os judeus daquela altura. Eu sou. Mais uma vez, uma demonstração do poder e autoridade da palavra de Jesus. Aquilo que Jesus disse foi exatamente o que o Pai mandou que ele dissesse. As obras que realizou eram o cumprimento da vontade e da missão do próprio Pai. A autoridade que ele tinha com o Pai, por ser um com ele, nos deixa atentos à maneira como ele, Jesus, poderia evitar a sua prisão. Como ele poderia evitar qualquer parte desse sofrimento que lhe estava proposto dentro de alguns minutos. O sofrimento e a dor que estavam por vir, Jesus poderia ter evitado se quisesse. Mas o propósito e o plano do Pai precisava ser cumprido. O próprio Jesus se apresenta como eu sou. Uma vez mais, essa expressão especial que João usa
diante de Jesus para mostrar a sua divindade. Jesus assume quem ele é como Filho de Deus, tendo o nome que Deus deu para ele. Este é o foco de João neste texto. Este é o foco que João destaca, traz ênfase. É exatamente este aspecto que João deseja deixar evidente nesse momento. Bastaria uma palavra de Jesus e tudo seria diferente. Um gesto, um desejo de Jesus e tudo seria diferente. O Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo feito carne, ele se entrega voluntariamente para cumprir o plano de redenção, de salvação que Deus tem para a humanidade. Mas aqui, nesse texto que lemos, diante de nós, uma multidão cai por terra ao ouvir a voz de Jesus. Ao ouvir Jesus dizer que ele é. Sou eu. Eu sou Jesus, eu sou o Nazareno, sou eu. Não simplesmente como em um filme de comédia as coisas acontecem ali, como de repente nós vemos alguém tropeçar e um esbarra no outro e toda aquela multidão cai em sequência, como se fossem peças de um dominó. Não é isso que acontece aqui. Por mais racional que sejamos e tentemos buscar uma explicação para isso, eu não quero alegar que o terreno era inclinado por ser um monte, que estava escuro e que talvez uma raiz de uma árvore no lugar errado fez com que aqueles homens caíssem. Não. O que vejo diante desse texto, aos meus olhos e coração, é uma reação de temor e respeito, mesmo que involuntário, diante da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma confrontação, mais uma vez, entre o poder de Deus na pessoa de Jesus e o poder das trevas e da hostilidade, daqueles que o odiaram. É chegada a hora. Este é o tempo propício para o cumprimento da missão de Jesus. Ele não vai reagir. O Pai não virá para intervir em seu auxílio. Jesus está pronto e sabe exatamente o que deve fazer e o que está por vir à frente. Estes homens, é o que o texto nos diz, vão ser questionados novamente por Jesus. E eu continuo a criar a minha imagem. Eu penso que eles, depois do susto, depois de toda aquela reação, eles se levantam, se arrumam, colocam suas armas no lugar, ajeitam suas roupas, seus chapéus talvez. Aqueles homens ficam de pé, se levantam e novamente Jesus lhes faz a mesma pergunta. Quem buscais? A quem buscais? E recebe a mesma resposta. Buscamos a Jesus, o Nazareno. Buscamos a Jesus. Aqui brota desse texto a figura do bom pastor, que nós lemos ali no versículo 11 do capítulo 10, nós falamos sobre Jesus, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Essa figura é bem nítida aqui, é trazida de uma maneira muito prática nesse verso 8 que acabamos de ler. Diz o seguinte: então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Jesus repete a sua resposta sobre quem ele é. Já disse que sou eu. Eu estou aqui. É a mim que vocês buscam. Deixem as minhas ovelhas em paz. Deixe-as ir. Deixai ir estes. Num momento como aquele, o cuidado com aqueles que estavam com ele não deixou de ser a preocupação de Jesus. Jesus conhecia cada coração ali, tanto dos seus apóstolos, quanto daqueles homens que vinham para prendê-lo. Jesus sabia quão frágeis eram aqueles que tinham caminhado com ele. Ele havia falado sobre isso poucos versos antes desse que lemos. Ele sabia que eles iriam fugir. Ele sabia que eles seriam dispersos, que eles já
buscavam a proteção deles próprios quando se vissem sem o seu mestre, sem o seu pastor. Mas Jesus demonstra todo o seu cuidado ao interceder por eles, diante daqueles que vieram prendê-lo. Jesus pede que os deixem ir. João nos faz questão de lembrar que Jesus havia dito em sua oração ao Pai, ao dizer que nenhum dos que havia recebido do Pai havia se perdido. E ele fala isso no verso 9, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. E realmente, todos aqueles que estavam com Jesus fugiram naquele momento. Não exatamente agora, mas muito em breve fugirão. Para que se cumprisse a palavra de Deus, de que nenhum havia se perdido em nenhum aspecto naquele momento, seja físico ou espiritual. Mais uma vez, Jesus demonstra a sua autoridade sobre a vida, a sua própria vida, ao entregá-la espontaneamente. Por quê? Porque tem o poder de reavê-la. E ele vai fazer isso nos próximos capítulos que nós leremos em João ainda, eu espero juntos poder fazer isso. Não somente entregar a sua vida por aqueles homens, naquela altura, aqueles 11 que ele tentava proteger, mas por nós, todos nós, hoje, a humanidade. E com isso, cumprir o plano perfeito da salvação. É isso que nós lemos em João 10, 17 e 18, que o Senhor Jesus entrega a sua própria vida, ninguém pode tirá-la. Ele a entrega e entrega pelas suas ovelhas. Ele entrega porque ama. Mas ele tem poder e autoridade do alto para poder reaver a sua própria vida. Apesar da maneira pacífica com que Jesus reage àquela situação, àquele momento, nem todos reagem da mesma forma. No verso 10 do texto que nós lemos, João narra a reação de um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, na tentativa de protegê-lo. Ele tira a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Apesar desse fato ser narrado pelos 4 evangelhos, João é o único que dá nome aos personagens dessa parte da história. Ele diz claramente que Simão Pedro puxou da espada e feriu o servo, cortando-lhe a orelha. E ainda dá o detalhe de que era a orelha direita. Somente Lucas vai usar essa mesma expressão de orelha direita. E ele ainda fala, João, que o nome do servo era Malco, também o único a falar isso. Detalhes, simplesmente detalhes. Mas um detalhe que nos chama a atenção por ser esse mesmo Pedro. Pedro foi alertado pelo Senhor que viria a negá-lo quando confrontado pelos seus inimigos. Pedro ia dizer que não conhecia Jesus, que não era um dos seus seguidores, um daqueles que eram discípulos de Jesus Cristo. Aqui ele tem uma atitude que seria considerada de coragem, de valentia, de amor, de preocupação e até mesmo de proteção, se nós estabelecêssemos os padrões do mundo. Para qualquer grupo, Pedro teria agido da forma certa. Ele é parceiro, ele é fiel, ele é leal, ele vai proteger o mestre. Mas com Jesus, no grupo de Jesus, no reino de Jesus, as coisas são diferentes. Sempre são diferentes. Jesus repreende a Pedro. Novamente, Jesus repreende o seu discípulo amado e querido. O mesmo Pedro que recebeu do alto a revelação de quem era Jesus, o Filho do Deus vivo, é a resposta de Pedro. E momentos depois, não aceita o sofrimento que Jesus afirmou que viria a passar e até mesmo a morte que viria a ter. Pedro repreende Jesus para que Jesus não falasse daquela maneira, sendo ele o rei que eles tanto esperavam. E Jesus tem uma expressão forte lá em Mateus 16, de 21 a 23. Arreda-te, Satanás. É o mesmo Pedro que agora é relembrado daquilo que já havia sido dito para ele. O quanto Jesus sofreria e qual era o propósito da sua vida. Jesus, ao ordenar a Pedro que guardasse a sua espada, que não conduzisse a sua vida pela espada, porque quem conduz a vida pela espada também será ceifado.
A violência não faz parte do reino de Jesus Cristo, não faz parte do reino de Deus, não faz parte dos princípios que Ele trouxe para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Jesus mostra nessa resposta que dá a Pedro, que ele teve a resposta que queria ter do Pai. Quando Jesus ora, Jesus clama ao Pai a possibilidade de afastar o cálice. Mas a resposta de Jesus para Pedro, no versículo 11, é o seguinte: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Eu preciso beber o cálice que o Pai me deu. É o que Jesus diz para Pedro. Eu preciso cumprir o propósito que ninguém mais poderá cumprir. E o propósito único do meu Pai e de mais ninguém. Lucas é o único dos evangelistas que adiciona essa ação de Jesus nesse relacionamento do ato de Pedro. Quando Pedro corta a orelha do servo do sacerdote, Lucas é o único que conta que Jesus se aproxima daquele homem, toca a sua orelha e cura-o. Jesus restaura aquele homem na sua enfermidade, naquele acidente, naquele ato de Pedro. Jesus cura o servo. Mais uma vez, uma atitude de amor, uma atitude de cuidado, mostrando sua misericórdia, sua compaixão, mesmo para com aqueles que vieram para prendê-lo. Esse é o Jesus que servimos. Esse é o Jesus a quem chamamos de Rei, de Senhor das nossas vidas. O Jesus que poderia ter se livrado da prisão. O Jesus que poderia ter feito qualquer outra coisa, mas voluntariamente se entrega. O verso 12 diz: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. E os versos seguintes, nós vamos ver a semana que vem, dizem que ele foi levado até o lugar onde seria interrogado. Esse é o Jesus que nós servimos, que em obediência, e Paulo vai falar em Filipenses que obediência até a morte e morte de cruz, nos mostra o exemplo, nos dá a direção e nos fala o quanto amou o mundo. O mundo que o odiou, o mundo que deveria ser colocado de lado, mas o mundo que é alvo do amor de Deus. A nós cabe aprender com Jesus a atitude de entrega e obediência ao propósito do Pai, mesmo em situações tão difíceis como a que Jesus passava nesse momento. O texto é muito rico. Muitas questões teológicas poderiam ser debatidas aqui, pontos que nós não nos aprofundamos. Mas hoje ficamos por aqui, ao entender o quanto o Senhor Jesus nos ama, quanto poder e autoridade tem para agir como quer e para conduzir o propósito do Pai da maneira como lhe foi confiada. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine a depender desse Deus todo-poderoso e soberano, que conduz a história para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque o teu amor é maior do que qualquer coisa. A ação e a atitude de Jesus ao se entregar por nós mexe conosco, nos confronta com a nossa própria natureza e com a necessidade que temos desse amor. Abençoa-nos, Deus. Faz-nos entender a tua palavra, entender o teu propósito, o teu plano e, acima de tudo, nos rendermos diante da tua majestade, diante da tua soberania e do teu plano perfeito, não só para nós, mas para a humanidade que o Senhor espera ver, honrando e glorificando o teu nome. Obrigado por esse tempo, Senhor. E nós clamamos ao Senhor que continue a trabalhar os nossos corações com tudo aquilo que lemos, com tudo aquilo que temos aprendido e até mesmo com aquilo que difícil é de perceber, mas que o teu Espírito Santo nos faz aceitar como a tua verdade que nos conduz à honra e glória do teu nome. Abençoa-nos, Deus, é o meu clamor, a minha súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, cuide-se, mantenha-se
protegido de tudo aquilo que nos cerca, como os vírus, com a pandemia, mas esteja sempre certo de que o nosso Deus está no controle. Ele tem guardado a sua vida e a minha, e Ele tem a resposta para todas as nossas questões. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, pela misericórdia e graça do Senhor. Amém.